O nosso estudo de hoje é a respeito de gases perfeitos. Gás, você sabe muito bem o que é. Agora, para que possa ser chamada de perfeita, uma amostra gasosa tem que cumprir algumas condições. São basicamente duas condições. Primeira, o volume ocupado pelas moléculas tem que ser desprezível quando comparado ao volume total. Segunda, as forças de interação moleculares, também chamadas forças de Van der Waals, têm que ser desprezíveis. E essas duas condições se resumem praticamente numa só, que é manter as moléculas distantes uma da outra. Então, para nós, para todos os efeitos, será chamado de gás perfeito a qualquer massa gasosa onde a pressão não seja muito alta, não pode estar altamente comprimido, e o volume não pode, e a temperatura não pode ser muito baixa. Por exemplo, a atmosfera que está aí é um gás perfeito. Esse gás que você de vez em quando libera na atmosfera aí, embora você ache que sim, a vizinhança discorda, mas ele pode ser chamado de gás perfeito. Agora, o extintor de incêndio que está aí pertinho de você, esse contendo o CO2, o gás dentro dele já não pode mais ser chamado de gás perfeito. Por quê? Está sob alta pressão, então já contraria. Mas basicamente, tudo com que a gente vai lidar aqui vai ser gás perfeito com raríssimas e honrosas exceções, ok? Existem três grandezas que definem o estado de um gás, são as chamadas variáveis de estado. Primeiro, pressão. Pressão, moçada, pressão é o que acontece quando uma força é aplicada perpendicularmente a uma superfície. No caso, por exemplo, as moléculas gasosas estão constantemente colidindo com as paredes do recipiente. Cada colisão dessa gera uma pequena força. Esse conjunto de forças aplicado sobre uma superfície qualquer gera uma pressão. Então, a pressão de um gás é provocada pelas colisões das moléculas do próprio gás com as paredes do recipiente. Tá? Tome cuidado que nós temos uma série de unidades diferentes, hein? A gente mede pressão em atmosferas, a gente mede pressão em newtons por metro quadrado ou pascal, que é a unidade do sistema internacional. Por exemplo, uma atmosfera vale 1 vezes 10 a quinta pascal com ligeira aproximação. Nós temos o milímetro de mercúrio, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, e temos uma outra que não é muito utilizada, mas que quebra um galho enorme, é você saber que uma atmosfera equivale a 10 MCA. MCA são as iniciais de metro de coluna d'água. Cada 10 metros de água em cima de você faz com que a pressão aumente de uma atmosfera. Outra variável é o volume, simbolizado por um V maiúsculo. O volume do gás é determinado pelo recipiente onde ele está. Normalmente, o padrão de se usar aqui é medir volume em litros. E nós temos a temperatura. E detalhezinho, moçada, falou que é gás, temperatura só escala absoluta. Então não esquece não. Falou que vai resolver problema de gás, entrou gás no meio, primeira coisa a providenciar, passar a temperatura para Kelvin. Não se pode esquecer disso aí. Existem algumas coisinhas da química que a gente usa aqui na física. Por exemplo, para calcular o número de mols, nós fazemos massa sobre mol. Outro exemplo, volume molar. 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa um volume de 22,4 litros. Condições normais de temperatura e pressão significa dizer pressão igual a 1 atmosfera, temperatura igual a 0 graus Celsius. Não vai confundir, hein? Tem gente que pensa que é 24 graus Celsius, né? Não. 24 graus Celsius é a chamada temperatura de conforto térmico, é a temperatura onde você se sente melhor. Tá? CNTP significa temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Ok? Equação de Clapeyron, também usada na química, é o famoso PV igual a nRT. Aliás, o que não falta são regrinhas mnemônicas para guardar isso aí, né? Mas deixa para lá. P é pressão, V volume, N número de mols, R constante, T temperatura. Usando isso aí, meu amigo, temperatura só absoluta. Agora, a respeito do valor da constante que você vai utilizar ali, ou do R, esse valor é o que vai determinar a unidade da pressão e do volume. O mais comum de se encontrar nesse país é o R dado como 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin. Então está na cara que você vai medir a pressão em atmosferas e o volume em litros. Outro que se encontra bastante também por aí é 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Então, pressão em milímetros de mercúrio, volume em litros. E ainda 8,3 joules por mol Kelvin, onde você vai medir, olha só, joule é sistema internacional, hein? Então, onde você vai medir a pressão em newtons por metro quadrado ou pascal e o volume em metros cúbicos, ok?
E da própria equação de Clapeyron, nós temos também a chamada equação geral dos gases perfeitos, também conhecida pela alcunha de PVT igual a Povotó. Essa equaçãozinha você pode usar sempre que uma mesma massa gasosa passa de um estado inicial para um estado final. Então essas são as duas equações básicas para resolver problema de gases, Clapeyron e PVT igual a Povotó. E não se esqueça, passar temperatura para Kelvin é a primeira coisa a se fazer. Normalmente, quando uma massa gasosa sofre uma transformação qualquer, muda a pressão, muda o volume, muda a temperatura. Mas existe a possibilidade de você obter uma transformação gasosa onde pelo menos uma dessas variáveis permaneça constante. Por exemplo, nós temos a chamada transformação isotérmica, é aquela onde a temperatura do gás é constante, a temperatura não varia. Ora, se a temperatura não varia, dê uma olhadinha só na equação aí de Clapeyron, PV igual a nRT. A gente acaba chegando à conclusão de que a pressão é uma constante qualquer dividida pelo volume. Então, pressão e volume são duas grandezas inversamente proporcionais. Se você representar isso aí num diagrama de Clapeyron, num diagrama PV, pressão função de volume, isso aí define uma curva chamada de hipérbole equilátera. Manjadíssima, gente. Olha aí, presta atenção, abre o olho. Em um diagrama de Clapeyron, uma hipérbole equilátera representa uma transformação do tipo isotérmica. Ok? Se a pressão do gás se mantém constante, então a transformação é chamada de isobárica. Iso de mesmo, baros de pressão. Quando a pressão do gás é constante, conforme você vê na sua tela, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se você esquenta, volume aumenta. Se você esfria, volume diminui. Se você representar isso aí num diagrama VT, volume função de temperatura, isso aí vai dar uma reta que passa pela origem. E finalmente a transformação chamada isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, tanto faz, é tudo a mesma coisa. É aquela transformação onde o volume do gás não se altera. Então, se o volume do gás se mantém constante, você vê aí pela sua telinha que pressão e temperatura que serão diretamente proporcionais. Então, mantido o volume constante, aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Diminui temperatura, diminui pressão. Ok? Então essas são as principais transformações gasosas. Uma das coisas mais manjadas em questões de vestibulares é um diagrama de Clapeyron. Diagrama de Clapeyron é um diagrama PV. Então vamos dar uma passadinha. Olha só. Digamos que você tivesse então um par de eixos pressão, função de volume. Uma hipérbole equilátera, conforme você está vendo aí nas curvas chamadas 1 e 2, representam transformações isotérmicas. Então você tem duas isotérmicas, uma chamada 1 e uma chamada 2. Você tem essas duas curvas em preto que você está vendo aí, ok? Cada uma delas tem a sua temperatura constante. Agora, qual delas tem uma temperatura mais alta? Qual delas tem a maior temperatura? Gente, nesse caso, a temperatura aumenta à medida em que você se afasta do par de eixos. Quanto mais distante você está da origem do par de eixos, maior é a temperatura. Então, como a isoterma 1 está mais afastada, a temperatura da isoterma 1 é maior que a da 2. Ok? Agora, dê uma olhadinha nessa curva que você está vendo, ou nessa reta feita em azul, que está aparecendo aí no seu vídeo. Ó, isso aí representa que tipo de transformação? Olha lá o eixo da pressão. Isso é uma transformação do tipo isobárica, pressão constante. E essa reta verde vertical que você vê aí agora? Observe só. Isso, olha o eixo dos volumes lá embaixo. Isso é uma transformação a volume constante, é uma isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Ok? Então, quando você vai para a direita, volume aumenta, para a esquerda diminui. Quando você vai para cima, a pressão aumenta, para baixo diminui. Quando você se afasta da origem, a temperatura aumenta. Quando você se aproxima da origem, a temperatura diminui. É isso aí, moçada. Até mais.